Queridos, nesse embalo que a gente tem que servir, entender e ouvir o que Deus quer falar conosco. E às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, nós vemos na casa do Senhor e esperamos uma profecia, esperamos uma revelação, algo similar, mas eu entendo que Deus fala conosco do jeito dele, da forma dele. E quando o pastor Paulo cantou esse hino ali, quando ele estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Ah, queridos, quantas vezes, ali foi a confirmação da palavra que eu vou ler para vocês, e quantas vezes nós não estamos assim, nessa situação. Eu, por exemplo, passei por muitas vezes. E José sentiu de Deus e eu não testemunho. Eu testemunhei domingo e eu só tenho a agradecer, meus amados. Talvez os irmãos não estiveram aqui domingo, mas já que ele comentou, eu só tenho a agradecer por tudo o que eu tenho vivenciado, por tudo que Deus tem acrescentado à nossa vida. E eu entendi que o tempo, até um homem de Deus escreveu uma coisa na Bíblia, eu creio que seja uma profecia na minha Bíblia aqui, e disse que quando eu aprendesse a não dar valor a algumas coisas, essas coisas iam chegar na minha vida. E o nosso coração é enganoso. Eu nunca dei valor para carro, nunca dei valor para bens materiais, mas o Senhor conhece todas as coisas, e Deus tem nos abençoado. Eu vi já muitos irmãos aqui dizerem que ganharam, Deus deu carro, Deus deu casas, porque o nosso Deus é vivo. Eu também, pela misericórdia de Deus, agora consegui ter uma condução própria, né? Não que era necessário, não que eu ficava pensando nisso toda a vida, não, mas é interessante, é bom para nós, né? Temos família, temos 3 filhos, esse nosso corre do dia a dia não é fácil também. E Deus, a Bíblia diz que Deus ele faz muito mais do que a gente espera, né? Às vezes nós pensamos numa cura, Deus traz a cura, Deus já traz um filho, já traz uma casa e traz um monte de coisa. O nosso Deus é Deus de surpresa, queridos. Ele é Deus de surpresa. E eu cheguei a sonhar uma época com um carro, mas depois eu descansei. Hoje Deus nos deu um carro, nos deu uma moto, e fico extremamente feliz e grato, como eu falei no domingo, por nós, igreja do Senhor, entender e ouvir a voz de Deus e realmente cumprir, né? Fazer aquilo que Deus quer. Mas eu quero que tu feche o teu olho, meu querido. Eu quero ser extremamente sensível à voz de Deus. Essa caixa está com problema, pastor. Se der para eliminar, porque eu fico meio osso lá, osso aqui. É aqui? É aqui não. Aqui? Ali mais, por gentileza, querido. Amém. Fica melhor, irmãos. Eu falo para vocês, escuta aí, eu consigo entender. Eu quero que você feche o teu olho no lugarzinho que você está mesmo. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar aqui na tua casa, Pai. Ah, Deus, nós que estamos aqui entendemos, Pai, que é fruto da tua misericórdia, que é fruto do teu amor, Pai, teu amor incondicional, Pai, pela nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Nós entendemos que o Senhor tem um projeto, Pai. Nós entendemos que tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos estar com o nosso coração aquebrantado, Pai. Com o nosso coração sensível para ouvir a tua voz, Pai. Deus, que venha cair por terra, Pai, todo levante, Pai, toda contrariedade, todo embaraço, toda falta de entendimento, Pai. Pai, que nós possamos nessa noite aqui, Paizinho, nos aproximar um pouquinho mais de Ti, Pai. Que nós possamos nos alimentar um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que nós possamos entender um pouco mais da Tua vontade, Pai. Pai, nós entendemos que nós não somos perfeitos, ó Pai, mas entendemos que o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos modelar, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos fortalecer, Pai. Então seja feita a Tua vontade aqui nessa noite, Pai. Que o Teu querido, amado Espírito Santo possa ter liberdade para agir nas nossas vidas, Pai. Em primeiro lugar na minha, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós somos necessitados, Pai. Nós somos carentes de Ti, Pai. Ah, Pai, nós desejamos estar contigo todos os dias, toda hora, todo instante, Pai. Porque o Senhor é aquele que traz paz para nós. O Senhor é aquele que traz direção para nós. O Senhor é aquele que nos dá força, Pai. O Senhor é aquele que dá vida para nós, Pai. Sem que nós não somos nada, Pai. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, Pai, nos fortalecendo no Teu nome, Pai, nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Queridos, eu queria ler de Êxodo capítulo
14 e no versículo 14. 14 de Êxodo. Glória a Deus. Êxodo. Fala para mim em breve. Amém, igreja do Senhor. Êxodo 14 fala assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Vou ler novamente, irmãos. O Senhor pelejará. Outras traduções pode ser lutar, mas a minha fala pelejará por vós e vós calareis. Queridos, quem de nós que está nessa noite não sofreu, não passou ou não passa por uma situação que aos nossos olhos humanos, os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir vencer? Eu, por inúmeras vezes, quando o pastor Paulo cantou esse hino, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, falou muito forte comigo e confirmou essa palavra. Porque nós passamos, o simples fato de um dia nós aceitarmos a Jesus como o único Senhor Salvador da nossa vida, isso não nos garante não termos adversidade, isso não nos garante não termos luta, isso não nos garante a felicidade plena e eterna. O Senhor falou que estaria conosco todos os dias, mas veria luta, veria perseguição, veria adversidade, veria prova. E ele mesmo falou: olha, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui, mas vocês estão aqui. E então eu entendo assim, queridos, que muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos porque muitas coisas se levantam, ou muitas coisas vêm até a nossa vida, e nós ficamos preocupados. Nós ficamos muitas vezes como Israel, querendo retornar, querendo voltar. E por muitas vezes eu sou franco, irmão, e bem sincero, e bem objetivo. Eu já passei muito por isso. Vontade de dizer: Deus, estava tão bom lá fora no mundo, Senhor, estava tão gostoso lá, estava tão bom, eu não tinha luta, eu não tinha diversidade, eu não tinha prova. Parece que agora eu estou te servindo, Pai, é tão difícil, parece que o mundo vem sobre a nossa vida, quantos problemas, quantas coisas. Antes eu não via isso, não sentia isso, não tinha preocupação, parece que era mais fácil. Parece, meus irmãos, somente parece. Porque eu sempre digo, eu entendo assim, quando nós estamos no mundo e não conhecemos a Deus, tudo é natural e normal. Mas quando nós vemos a presença de Deus, como Saulo, que virou em Paulo, as nossas escamas, os nossos olhos espirituais se abrem, nós começamos a ver de outra forma. Aquilo que tinha muito valor, passa talvez a não ter valor. E aquilo que não tinha muito valor, começa a ter um valor fora do comum. E assim é a nossa vida, queridos. E eu também digo assim, ó, é como se nós jogássemos. Aqui tem muitas pessoas que jogam, eu, por exemplo, joguei muito futebol no passado. Eu sempre digo para os irmãos, nós somos assim. Quando nós estamos no mundo, nós jogamos para um time, o diabo joga para outro. Quando você joga contra, mas é assim mesmo. Quando você joga contra o time do diabo, meu Deus, você vai ser perseguido, ele vai querer te derrubar, ele vai querer. Agora, quando você joga a favor, querido, está tranquilo, você está com ele, está fazendo aquilo que ele quer. Mas quando você joga contra, então por isso, querido, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, querido. Então aí a luta é grande e forte. Mas eu quero dizer nessa noite para nós, aleluia, para nós que estamos aqui, aleluia, que a luta que você enfrenta talvez hoje, talvez não seja propriamente tua, talvez você não tenha entendido, querido, mas do Senhor, porque o Senhor quer pelejar por ti. Por quê, querido? Porque nós somos vasos de barro, e barro significa uma coisa frágil, uma coisa sensível. Então, para que a honra não venha a ser tua, para que o mérito não venha a ser teu, eu venci, eu passei, eu consegui. Não, querido, não é assim que funciona. Eu venci porque o Senhor esteve comigo. Eu passei essa adversidade, eu passei esse mar, eu passei essa enfermidade, eu passei essa luta, eu passei essa provação, porque o Senhor esteve comigo. E vai ser assim, queridos, quando a gente aceita o Senhor, é dessa maneira, queridos, nós passamos de deixar de ser independentes e começamos a ser totalmente dependentes de Deus. E, queridos, não é fácil nós sermos totalmente dependentes de Deus, porque o Senhor disse aqui: joga, filho. Mas você não vê nada, você vê apenas um vazio, mas o Senhor disse: se joga. E você tem que se jogar. Deus não quer que nós vemos as coisas, Deus não quer que nós tocamos as coisas para saber que essas coisas vão acontecer, porque isso é uma fé natural, é uma fé normal. Não, Deus quer que nós não vemos,
Deus quer que nós estejamos no meio de coisas bem adversas, bem contraditórias, bem complicadas, como o povo de Israel esteve aqui. E o povo de Israel veio dizer assim, porque o povo de Israel só murmurava, só reclamava, dizia: meu Deus, lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito nós tínhamos sepultura, e agora nós vamos morrer aqui nesse mar, nesse deserto aqui, não vamos ter onde ser enterrado. Aí Moisés se levanta e diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então eu entendo, querido, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós vemos com a presença de Deus, querido, nada mais, você não vai lutar mais sozinho, aleluia, você não vai estar mais sozinho, porque quando você estiver sozinho, você vai estar batendo no teu peito e dizendo assim: eu consigo, eu posso, eu vou. Aí o Senhor se afasta e diz: não, eu vou deixar ele ir, vou deixar ele fazer. E a gente bate com a cara na parede, e a gente retrocede, caminha, e às vezes fica perguntando: meu Deus, por que eu não consigo? Por que não acontece na minha vida? Por que não chega? Tantas pessoas são abençoadas, tantas pessoas vivem milagres, eu não vivo milagre. Aleluia. É porque você é totalmente, às vezes nós não somos, eu falo de boca cheia, porque muitas vezes aconteceu isso comigo, queridos. Querer lutar com a própria força, querer fazer com o próprio entendimento, querer vencer na força do braço, do conhecimento, usar de todos os argumentos, todos os artifícios, querido. Mas não é assim, é diferente. Nós temos que compreender que não é a nossa força. A Bíblia diz que uns confiam em braço, outros confiam em cavalo, mas nós não, querido. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que depositar a nossa confiança inteiramente no Senhor, nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito. Nós somos 100% dependentes de Deus, ou não somos, querido? Aleluia. Porque quando nós somos 100% dependentes de Deus, querido, aí ele espera aí: meu filho tem fé, meu filho acredita em mim, agora eu vou fazer. O problema dele é na família, então tá bom, eu vou ajeitar. O problema dele é uma enfermidade, eu vou curar ele. Como a Fabiane, acho que na quarta-feira retrasada, falou sobre a vida de Naamã, a mesma coisa, querido. Naamã era um homem orgulhoso, vaidoso, de posição, de posse, tudo. Queria ser curado, mas ele queria ser curado do jeitinho dele. E muitas das vezes conosco não é diferente. Eu falo porque comigo é assim, meus irmãos. Eu passei muito por isso, por essas experiências, de querer as coisas mais do meu jeito. E não rola, não acontece, querido, porque a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar com o mundo, nós não temos que tomar a forma do mundo, nós não temos que agir como o mundo, mas nós temos que agir como Deus, nós temos que ter o olhar de Deus, nós temos que ter o andar de Deus, nós temos que ter a fé que Deus nos dá. E aí nós vamos viver momentos, queridos, e eu tenho certeza, eu sinto, queridos, tem coisas que a gente tem convicção e sente. Nós vamos ver momentos, queridos, ímpares na presença de Deus. Nós vamos ver milagres. Queridos, um dos grandes sonhos que eu tenho, assim, é de a gente não poder escrever mais em tanto nome, tanta gente que vai dar testemunho. Eu quero testemunhar porque Deus mudou meu casamento. Eu quero testemunhar porque Deus abençoou a minha empresa. Eu quero testemunhar, é isso que a gente sonha, todo homem e mulher, Deus sonha com isso, queridos. Pessoas alegres, felizes, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja alegre, querido, uma igreja que está cheia de testemunho, porque onde há a presença de Deus, querido, a vida, onde há vida, há movimento, onde há movimento, Deus atua, querido. E aqui só que para nós, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, querido, Deus quer agir, Deus quer atuar, pois o nosso Deus é um Deus vivo, querido. Senão nós estaríamos aqui, nós poderíamos estar na nossa casa dormindo, fazendo um monte de coisa, mas não. Existe o Espírito Santo, Deus fala contigo: olha, vai lá porque hoje eu vou falar contigo, olha, vai lá porque hoje eu vou trazer uma palavra que vai te dar uma direção, olha, eu vou te trazer uma palavra que tu vai entender o que eu estou fazendo na tua vida, eu vou trazer uma palavra que vai te animar, que vai te levantar. É por isso que nós servimos a Deus, aleluia, porque nós conhecemos a voz dele, nós entendemos a voz dele, e nós somos como filho, o filho deseja, almeja e quer ouvir a voz do seu Deus, do seu Pai, aleluia. Não é porque nós somos loucos, não é porque nós não temos o que fazer, não, é porque nós realmente, queridos, somos necessitados de ouvir a voz de Deus. E coisa gostosa é, aleluia, não existe coisa melhor esse mundo, é nós ouvir a voz do nosso Paizinho, nós ouvir a voz do nosso amado, querido Senhor, aleluia, porque quando Ele fala conosco, querido, pode vir o que for, pode vir mar vermelho, pode vir enfermidade, pode vir o que for, querido, nós vamos até a morte, aleluia, nós vamos de peito aberto, porque nós sabemos que a luta não é nossa, a luta é dele, querido, porque a Bíblia já diz, querido, que nele nós somos mais do que vencedores, aleluia. E nós temos, queridos, aleluia, nós temos que falar dessa maneira, nós temos que entender dessa maneira, que tem muitas lutas, muitas, não poucas, obrigado, querido, muitas lutas que nós temos hoje, nós como igreja do Senhor, que essas lutas não são nossas, aleluia. Mas como é que nós
Paulo. Como é que nós vamos vencer? Oração, jejum, dependência de Deus, aleluia, consagração, querido. Porque tem portas que não vão se abrir, jamais irão se abrir, querido, se nós não nos colocarmos. Tem situações que jamais vão mudar a nossa vida, querido, se nós não nos prontificarmos, se nós não ouvirmos a palavra, e não só ouvirmos, mas colocarmos por prática, se colocarmos na direção, se colocar na brecha, querido. Paulo, tanto tempo que eu sigo o Senhor, já faz tantos anos e tantas pessoas falam de milagres, e eu não vivo milagre. Aleluia. Querido, Deus quer que você viva o milagre. Deus só não quer que você viva, mas que você seja um milagre. Mas você precisa entender. Nós precisamos entender, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco de várias maneiras, de várias formas, queridos. E eu posso, de boca aberta, de peito aberto, falar para vocês, queridos. Porque nós, eu e a minha família, somos um milagre. Aleluia. Há muito tempo atrás, já mais de 6 para 7, 8 anos, a minha esposa foi fazer um check-up. Estava com, não vou dizer a idade dela, não é conveniente, mas estava com uma certa idade, estava no auge, estava liderando um trabalho, estava fazendo a obra de Deus, Deus acrescentando, Deus mostrando que era com ela. E ela vai fazer um exame e o médico disse para ela: senhora, que eu quero dizer uma coisa para ti. Aleluia. Eu sinto Deus falando conosco nessa noite. Tu nunca mais vai poder pegar teus filhos no colo. Dizer para uma mãe que não pode pegar o filho no colo, querido. Eu não sou mãe, sou pai, mas se dissesse para mim, eu disse: meu Deus, então eu não quero mais nada nessa vida, né? Se a gente não puder abraçar os nossos filhos e acariciá-los, estar com eles, tu nunca mais vai poder varrer uma casa, tu nunca mais vai fazer isso, tu nunca vai fazer mais aquilo. E nós, às vezes, como cheios de fé e vivemos várias coisas, nós esquecemos, porque as palavras elas têm poder, irmão. E aí a minha esposa começou a entrar aquela palavra no coração dela e disse: meu Deus, eu vou morrer, a pessoa. E ela disse que saiu de lá daquela consulta, nunca me esqueço. Aleluia, ela disse que saiu daquela consulta lá. Ela disse que ela atravessou a estrada e ela nem olhou para o lado. O carro podia ter pego ela, podia ter matado. Aí veio uma voz. A voz que você que está aqui nessa noite conhece muito bem, dizendo assim: ó filha, é Deus grande, sempre estive contigo, sempre caminhei contigo, sempre cuidei de ti desde a tua infância. Tu estás até hoje viva é porque eu tenho guardado. Se tu respira é porque eu tenho dado esse ar para te respirar. Então por que tu crê nessas palavras do homem? Por que tu deixa entrar essas palavras? Tu não vai morrer, tu vai viver muito, e tu vai fazer muito a obra de Deus, e tu vai pegar as tuas crianças no colo, e tu vai viver feliz. E ela começou a se encher de alegria, ela começou a se encher de coragem, e ela entendeu que quem pelejava não era ela, querido, mas sim o Senhor por ela. E ela está aí hoje, cuidando das crianças, ela está aqui hoje conosco, aleluia. E o nosso lar tem sido uma bênção, a gente tem vivido momentos felizes, momentos de paz, momentos de presença de Deus mesmo, aleluia, em família. E assim, querido, muitas das vezes, e a realidade é essa, tem coisas na nossa vida que não vai ser conosco. Por mais que o homem chegue e diga: não, essa situação não tem mais jeito, não tem mais como fazer, não tem o que fazer. E aí vem o nosso Deus. Aí vem o nosso Deus, querido, com a mão forte e poderosa. Peraí, não tem jeito para psicologia, não tem jeito para medicina, não tem mais. Peraí, eu vou entrar. Aleluia. E quando ele entra, querido, ele entra para fazer a diferença. E o bom do nosso Deus é que ele sempre dá o melhor. Às vezes você sonha com um carro. Aí Deus está sonhando com um carro, eu vou te dar um carro e eu vou te dar uma moto. Aí você sonha: poxa, Deus, eu não posso ter filho. Muitas mulheres, eu acho que uma das coisas mais tristes que deve ter para uma mulher, a mulher não poder ter filho. Como muitas mulheres eu conheci, diziam: eu não posso ter filho. Mas quando elas se colocavam na presença de Deus: Deus, não pode ter filho, como Ana, vou te dar um, vou te dar dois, vou te dar três, vou te dar quatro. Aleluia, esse é o nosso Deus, querido. Mas só que nós temos que entender, nós temos que compreender que a luta não é mais nossa. Aleluia. Que nós não temos que lutar mais com a nossa força. Nós não temos que lutar mais com o nosso entendimento. Não, querido. Viver os milagres de Deus. Paulo foi um homem que entendeu isso. Porque ele dizia assim: olha, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Porque se eu chegar para muitas pessoas, eu não posso dizer: olha, Deus me deu, Deus fez isso. Eles não sabem como Deus deu por ele. Que história é essa? Mas quando a gente fala para o povo de Deus, eles já compreendem: não, Deus criou uma situação, Deus abriu. E Paulo dizia: o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o espiritual, que somos nós,
compreendem e entendem e discernem. Eu tenho certeza que nessa noite, querido, essa palavra tem o endereço certo. Essa palavra, ela tem um endereço certo que é para os nossos corações. E essa palavra está começando a trabalhar, querido, porque eu vejo Deus trabalhando aqui no nosso meio. Eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus colocando convicção. Eu vejo Deus colocando ousadia. Eu vejo Deus colocando intrepidez. Eu vejo Deus colocando, abrindo os nossos olhos, querido, para nós vivermos o milagre. Amém. E Deus quer que nós vivamos o milagre, querido. Amém. Nós somos, sabe quem nós somos? Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Aleluias! E Deus está nos moldando todos os dias. Para quê? Para mostrar que não é do nosso jeito. Aleluia. Então, muitas das vezes nós somos confrontados. Quem de nós, quem de vocês, eu todos os dias sou confrontado, querido. Aleluia. Mas eu vejo que é a mão de Deus moldando o meu caráter, como o Zaqueu falou. Eu vejo que é a mão de Deus mostrando que não é do meu jeito, não é da minha forma. Ei, Paulo, não é mais, nunca foi, não vai ser mais, é do meu jeito. Então, eu quero fazer uma coisa de uma maneira, Deus diz, não, peraí, não é desse jeito, tu vai fazer desse jeito. E é assim que Deus quer que nós façamos, querido. Deus quer que nós agimos com fé. Deus quer que nós agimos conforme a palavra dele, pois a palavra diz que obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia. Primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. Por que ele fez o milagre? Porque aquele homem, mesmo sem conhecer, ele convidou Jesus para estar no casamento, na bodas. E a partir do momento que ele convidou, ele não só convidou, mas ele ouviu a voz de Deus, de Jesus, e ele fez tudo conforme Jesus mandou. Enche as talhas, põe chega até a boca. Agora faça isso, agora faça aquilo, agora faça aquilo lá. E é isso que Deus espera de nós, queridos. Nós podemos passar aqui 20, 30, 40, 50 anos, ouvindo palavras, ouvindo mensagens, ouvindo profecias, ouvindo revelações de Deus. E se nós não colocarmos em prática, nada vai acontecer. Mas se nós começarmos a colocar em prática, querido, meu Deus, aí não vai ter para ninguém. Aí vai ser como aquilo que o irmão Pablo falou: é testemunho em cima de testemunho, é sorriso de orelha a orelha, é mãe chegando aqui dizendo: olha, eu não podia ter um, agora tem 5. Eu não podia, pessoas que não tinham isso, que não tinham aquilo outro, querido, dizendo: não, Deus me deu, Deus fez, Deus está atuando na minha vida, porque o nosso Deus é Deus vivo, querido. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração de maneira que você não conhece. Ele conhece lá dentro, no íntimo, o que nós pensamos, o que nós... A Bíblia ela é tão fora do normal que ela diz: antes que nós mencionamos uma palavra, Deus já sabe o que está aqui. Deus conhece. Então, você acha que Deus não sabe o que você vem fazer nessa noite? Aleluia. Você acha que Deus não conhece o que você tem pedido tanto tempo, Senhor? Mas eu quero dizer para nós, para mim particularmente que vivi isso tudo, não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Deus prometeu para Abraão que daria um filho dentro dele. Deus falou para Abraão que ia 75, né, Juliano? Esse filho ele só ganhou esse filho com 100 anos de idade, 25 anos de idade. O próprio Abraão, que era homem de Deus, que era um homem de fé, também não acreditou. Chegou o mês. E talvez você que nessa noite deva ter ouvido muitas palavras, muitas promessas, e talvez você chegou nesse estágio e pensar: poxa, mas eu acho que não vai acontecer mais. Mas no tempo de Deus. E sabe quando Deus faz? É quando nós descansamos. Sabe quando Deus faz? Quando nós não pensamos mais naquilo. Porque quando nós pensamos naquilo, naquela situação, nós estamos dizendo que nós não queremos. Mas quando nós começamos a descansar na situação, quando nós começamos a deixar de lado, aí Deus diz: opa, agora eu vou cumprir a promessa. Agora eu vou levantar, agora eu vou derramar, agora eu vou abrir a madre, agora eu vou abrir a porta, agora está a chave da casa, agora está a chave do carro, agora está o lar feliz. E assim, queridos. Paulo, você está falando isso porque você ouviu alguém falar? Não, porque eu vivo isso. Aleluia. Tenho um filho de 13, uma filha de 6 e outra de 3. Nicolas nasceu e Deus já tinha promessa na nossa vida, dizendo: olha, para minha esposa, a gente ia em eventos, em trabalhos, dizendo: Deus chegava e disse: olha, querida, eis que falam contigo, aquilo que tu tanto sonha, aquilo que tu tanto deseja, aquilo que está lá no profundo, no íntimo do teu coração, que só eu conheço. Eu só te pago, né? Porque eu também a gente tem que analisar, né? E tal, e coisa. Eu já bem atentão, né? Aí Deus, porque Deus, ele é um Deus que vai cada vez mais perto, ele vai cada vez esclarecendo mais para nós, pastora.
E Deus ia falando, daqui a pouco Deus disse: eis que aquela menina, meu Deus, aquela menina que tu tanto espera, minha filha, que muitos não sabem, mas que tu sonhas com aquela menina, sendo que o médico, daí nós humanamente, né? Porque nós somos humanos, né? Aí eu disse: mas o médico falou que não tem mais como ter criança nessa história. 99,9% que não pode ter mais. Aí o Senhor vem e disse: mas peraí, eu vou pelejar por ti. Aleluia. Tu és dependente de mim ou não é? Tu acredita em milagre ou não? Aí eu disse: pô, Deus, a fé acrescentava. E aí o tempo passava e dizia: mãe, mas deixa, meu povo, deixa, vamos mais escutar isso. Aí nós íamos no congresso de trabalho, daí o Senhor usava o profeta: ei filho, é isso que fala contigo, aquilo que tu tanto sonha, aquilo que tu tanto quer, aquilo que só eu conheço, lá no fundo do teu coração, tal, quando tu dormia, isso, aquilo, aquela menina. Aí a gente comecei a ficar preocupado, porque a mulher chorava tanto. Imagina, uma promessa. Ela chorava tanto, eu já estava ficando até meio bravo. Meu Deus do céu, vontade de esculachar o cara, pô, não fala uma coisa dessa esposa. Ela estava alegre e ela chorava. E se passaram 7 anos, mais ou menos na história de Abraão, se passaram 7 anos, eu falei para minha esposa assim: eu nunca me esqueço, mãe, descansa, está tão bom, meu Deus, é tão bom, já deu tanta coisa para nós. Aleluia! Aí a minha esposa faz o exame, querido, de sangue, e eu vou lá buscar esse exame, porque Deus sabe como fazer. Eu vou lá buscar esse exame, e a mulher olha para mim assim e diz assim: parabéns. Parabéns. Não falei, mas pensei: parabéns pelo exame de sangue. Parabéns, papai. Anapriantou, elabria supedai. Hurabassuquiantoreca, labria su. Querido, aquela hora parece que Deus me arrancou do chão. Eu já não estava mais, eu flutuava, porque eu estava vivendo um milagre ali. Aleluia. Deus me deu um tapa muito forte na cara, dizendo: está vendo, filho, como é que é o negócio? Aleluia. Aí vem aquele detalhe, a promessa de uma menina. Vamos fazer um ultrassom? Não vamos, porque se nós fazemos, nós vamos ver que nós não estamos crendo. E nós estamos vivendo o milagre. E não fizemos, querido. E o que nasceu? Uma menina. E Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos, querido. Deus deu uma menina e já deu mais para frente, deu a Bianca, deu a Moja. Então Deus é bom, não é, querido? A luta não é mais nossa. Aleluia. A vitória é garantida, mas a luta não é mais nossa, querido. Aleluia. Porque quando nós entendemos que a luta não é mais nossa, querido, daí ele vem. Porque daí ele pode fazer do jeitinho que ele quer. E o que ele quer fazer é do jeitinho dele, é da forma dele. Ele quer trabalhar do jeito dele. Porque isso é fé, é depender 100% de Deus, querido. E olha, eu sinto de Deus para falar para os irmãos: Deus quer fazer milagre. Deus quer operar milagres, querido. Por quê? Porque Ele quer que as pessoas olhem e sintam e vejam que existe um Deus vivo, que existe um Deus que ainda faz. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, sempre a mesma coisa, querido. Aquele Deus que abria mar vermelho lá atrás, aquele Deus que curava, aquele Jesus que curava paralítico, aquele Jesus que curava cego, querido. Ele é o mesmo, querido, não mudou. Pablo, mas então por que não acontece? Não acontece porque nós não estamos de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Nós não estamos encaixados, querido. Porque a partir do momento que nós estivermos encaixados, aleluia, mas Paulo, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado também, queridos. Muito tempo, Deus sabe. Deus sabe, é difícil falar para mim, para vocês, igreja, queridos, que eu vou falar aqui agora. Mas eu ouvi uma frase de um grande homem de Deus que disse: existem muitas pessoas boas fazendo as coisas erradas, e muitas pessoas erradas fazendo as coisas certas. E muitas vezes nós somos assim, e eu fui assim por muito tempo. É difícil eu falar isso para vocês, reconhecer, mas é uma verdade. É difícil, muitas vezes. A Bíblia diz que os meus pensamentos, Isaías 55, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, obrigado, Juliana, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, às vezes, nós sonhamos, porque nós somos humanos e somos aqui. Poxa, eu não tenho esse pensamento, mas sonhamos com um carro importado, sonhamos com tantas coisas. Aí eu fico pensando: mas o que Deus tem para mim? O que Deus tem sonhado para mim? Como o Bill falou no domingo. E o que Deus tem para ti, querido? Há muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que Deus vai levantar, vão ser grandes profetas, grandes missionários, grandes homens de Deus.
mas às vezes estão com o coração voltado para alguma coisa daqui desse mundo. Não só homens, mas homens e mulheres estão ligados aqui. Aleluia. Eu fiquei feliz quando o Zaqueu falou aquilo ali. Aquilo já foi tapar na minha cara e dizer que não podia ficar aqui porque ele viu o irmão dele lá fora. Aleluia. E é assim, meu amado, Deus não vai nos dar nada, Deus não vai acrescentar nada na nossa vida, se primeiramente nós não estamos sempre na vontade dele, querido. Porque a partir do momento que eu me coloquei, que eu tenho me colocado em Deus, eu não estou falando dessa forma para me exaltar, de forma alguma, misericórdia. Estou falando para que os irmãos entendam, porque muitas vezes nós estamos aqui em cima conversando com os irmãos, falando, dá a impressão que nós somos juízes, estamos jogando alguém. Não, querido, nós não estamos jogando ninguém. Mas nós estamos falando daquilo que nós temos vivido, temos sentido, temos entendido que é assim. Porque a partir do momento que nós estamos no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, aí Deus começa a atuar. Deus começa a abençoar. Deus começa a trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que aos nossos olhos humanos naturais, meu Deus, mas isso é impossível. Não tem como. Aleluias. Eu tenho um primo meu, queridos. Eu sempre falo dele, eu sempre penso dele. Porque assim, eu olhava com meus olhos humanos e disse, esse cara não tem conserto, pastor, disse, esse cara aí não tem conserto. E olha que eu já vi coisas ser consertadas. Mas a minha tia disse, não, esse tem conserto. Vai ser um grande homem de Deus. Você, meu Deus, quanta fé, eu quero ter fé dessa mulher. 10 anos eu meu camarada. Hoje o camarada vai na igreja. Olha aqui, Paulo, olha, pastor Paulo. Quando eu olho para aquele camarada, eu digo, eu tenho que ter mais fé. E para minha filha, principalmente, porque orou e buscou e creu realmente. Uma coisa que a gente olhava e ele chegava, eu me lembro muitas vezes nós fazíamos congressos, eventos dentro da igreja, ele chegava, as irmãs orando, ele chegava, abraçava as irmãs, beijava as irmãs, agarrava as irmãs e dizia, Jesus, misericórdia, esse camarada aí, como é que vai? Mas a minha tia creu, aleluia. Não só por ele, tem um primo que foi orado 10 anos, outros 7, o meu tio acho que foi orado também uns 10 anos. Tudo pessoas que nós olhávamos assim, situações que nós olhávamos e dizíamos assim, olha, esse aí não tem mais. Mas é aí que Deus entra. Por quê? Porque ela entendeu que a luta não era dela, a peleja não era dela, era do Senhor. Aí vem a oração, aí vem a colocação, queridos, aí vem a dependência de Deus. Amados, eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que o Espírito Santo ele tem nos constrangido, que estava lá atrás. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, embora não conheço todas, e jamais vamos conhecer, porque quem conhece o interior do coração do homem é Deus. Nós podemos olhar para as pessoas e presumir muitas coisas, mas o Senhor conhece lá dentro. O Senhor conhece lá dentro. Mas enquanto eu estava lá atrás, o Espírito Santo Deus me dizia que tem muitas pessoas passando por situações dificílimas, até algumas pensando que é impossível, como eu passei, com muitos homens que estão aqui passaram. Mas eu quero dizer para ti, se você entender que essa luta não é mais tua, mas é do Senhor, se você colocar na presença de Deus, por mais impossível que seja aos teus olhos humanos, querido, mas se você colocar diante de Deus, querido, aí você vai ver o milagre, aí você vai ver as mãos de Deus, porque Deus quer fazer isso. Nós vamos pôr de pé, aquele de petição, queria permissão para pedir isso, pastor Fred, pastor Rosane, pastor Paulo, os homens de Deus. Queridos, se Deus, na sua infinita misericórdia, me usou nessa noite para tocar um pouquinho só, para falar um pouquinho só contigo. Se você quiser vir aqui, querido, aleluia, e se dobrar ou ficar de pé, para que um desses homens coloque as mãos sobre a vida de vocês e ore para que vocês venham viver um milagre. Eu me lembro que eu tinha um problema de coluna e eu nunca gostei de ir, querido. Nunca fui muito a favor. Eu sei que a medicina está aí, são homens que Deus capacitou, né? Para curar, para intervir sobre as nossas vidas, mas eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de ir ao médico. Nunca tive, até ficava envergonhado, porque disse, eu sou servo do Senhor, meu Deus segura, meu Deus salva, não posso ir lá, vai ser vergonhoso para mim. Pensava assim, e eu tinha uma dor de coluna, querido, um problema na coluna, assim, que é a coisa mais horrível que tinha. Eu me lembro que chegava em casa, sempre falo disso, porque Deus me faz lembrar disso. Chegava em casa e só deitava e chorava, e a minha esposa inconformada, dizendo que tinha que levar para o médico, ele disse, não. Me lembro que numa quarta-feira, um dia bem estranho e esquisito, no culto de doutrina, um homem pregando e falando, nunca mais esqueço, pastor, disse, quem quer ser curado aqui nessa noite? A igreja cheia, só eu levantei a mão. Só eu entendi. Todo mundo ficou assim, ó.
Primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Nunca mais senti nada, não precisei ir a médico, não precisei a nada. E era uma coisa que me incomodava bastante, isso. Não poderia ser abraçado, não poderia ser tocado, querido. Então, essa noite eu sei que tem muitas pessoas aqui, queridos, que precisam e querem viver o milagre de Deus. Vem aqui, nós vamos estar orando, querido. Não importa a situação, não importa o que. E nem precisa relatar aqui para o pastor, porque o Deus que Deus serve já sabe todas as coisas dele. Aleluia. E quando você vem até a frente, você está dizendo: eu creio, eu acredito, eu tenho fé que Ele faz, que Ele pode, que Ele tem e que Ele